Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio da série Beto no Mundo. Hoje comemoramos a 29ª edição, é o 29º episódio dessa série que começou lá com o início da pandemia, em abril, e ao longo destes 8 meses, nós percorremos o planeta, de norte a sul, leste a oeste, dos picos mais altos até o Mar Morto, a 300 abaixo da Terra, né, abaixo do nível do mar. E hoje a gente vai levar vocês para o Reno. Faz parte do 3º episódio da série de Cruzeiros Fluviais, onde a gente já apresentou o Ródano. Boa noite. Aqui é o Beto e vou acompanhar vocês ao longo desta próxima hora. Como vocês sabem, eu fiz meu high school nos Estados Unidos, trabalhei na Macedônia, viajei um ano pela Ásia e, ao retornar ao Brasil, estava meio perdido, o que eu ia fazer, né? E daí achei na área de viagens o caminho, né? E onde eu me divirto e me dedico muito há 32 anos, proporcionando, seja intercâmbios, né, através do STB, seja viagens, onde a gente teve o carimbo do virtuoso, que nos deixa com muito orgulho, que é uma rede de agências e fornecedores, hotéis, operadoras, né? E com isso a gente tem a seleção dos melhores parceiros no mundo para poder proporcionar para vocês viagens de qualidade. E falando de petit tours, avançando para os grandes, né? Os grandes tours eu tenho sempre que fazer a homenagem e o agradecimento ao Monsieur Roche por ter confiado na gente e ter criado juntos essas viagens de imersão cultural pelo planeta, onde, ao longo desses 25 anos, percorremos grande parte da Terra. Dentro da série Navegando pelos Rios Europeus, a primeira edição foi com o Rio Ródano, de Arles até Lyon. A segunda edição foi pelo Douro, desde a fronteira espanhola até o Delta no Porto. E hoje vocês vão embarcar comigo também pela mesma empresa que se chama AMA Waterways, que a gente selecionou já na primeira edição, quando a gente foi para o Danúbio, em função da qualidade, o tamanho, são só 50 cabines, o atendimento personalizado, e a gastronomia, e tudo que nos encantou, e a gente tem sempre repetido. O próximo vai ser pelo Mosel e Main, ou segundo semestre de 2021, ou no primeiro semestre de 2022, a definir conforme a vacina e as viagens internacionais em grupos de uma forma segura. E eu queria apresentar para vocês, então, o AMA Sonata, que é uma das embarcações da AMA Waterways. Nessa viagem, a gente começou pela Suíça, em Zurique, Lucerna, embarcamos no AMA Waterways, passando por Estrasburgo, Heidelberg, Cologne e terminando em Amsterdã. Conosco, Patrícia Xavier, que me acompanha em todos os Grand Tours fluviais, e quem vos fala, e apresentando, então, a direção e produção de Beto e Paty, e esse é o roteiro que a gente vai fazer. Então, de Zurique, viemos para Lucerna, para Basel, Basileia, e ali fizemos os 880 quilômetros, passando por Estrasburgo, próximo de Heidelberg, Colônia, Düsseldorf, até Amsterdã. E aqui o nosso grande elenco, então vários de vocês estão por aí, eu vi que a Beth, a Marjorie, a Magda e vários outros que não cheguei a vê-los ou estão assistindo pelo YouTube. Todos me prometeram que estariam hoje aqui. Então, a Célia, a Denise, vamos ver depois, vou checar. Então, bem-vindos ao Grand Tour Ródano. Vamos começar pela Suíça,
É um país pequeno no centro da Europa, de 40 mil quilômetros quadrados, a capital é Berna, a população de 8 milhões, eles ainda utilizam a sua moeda, que é o franco suíço, é uma república confederativa, onde temos como línguas oficiais o alemão, falado por 65% da população, o francês por 23%, o italiano por 8% e o romanche por 0,5% da população. Religião, cristianismo, meso a meso entre católicos e protestantes. E o que nos dá sempre muito prazer é falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. É o terceiro país com maior índice de desenvolvimento humano do planeta. Isso é questões econômicas, educação, saúde, qualidade de vida. E a Suíça tem um PIB de 650 bilhões de dólares. Bem-vindos a Zurique, a maior cidade e o coração econômico do país. Então, a Suíça, como outros países, como o Brasil e a Austrália, muitas pessoas podem errar achando que São Paulo, ou Sydney, ou Zurique possam ser as capitais respectivas de seus países, né? Mas é a pequena Berna que é a capital da Confederação Suíça. E a gente queria, em Zurique, ficar muito bem central, né? Então, estamos aqui no Central Plaza, nosso hotel que é do lado do rio, o rio Limmat. Do outro lado, nós temos a Hauptbahnhof, a estação central, e também funciona como estação tanto para longas para curtas distâncias, ou seja, é o ponto de central para deslocamento pela cidade, mas dá para se fazer tudo a pé, descendo aqui a Niederhofstrasse, né, onde cheio de restaurantes, o Kunsthaus, o museu e várias das igrejas que a gente vai estar mostrando para vocês. Então, bem-vindos a Zurique, a Altstadt, a cidade velha. Então, aqui nós temos o Lago de Zurique, aqui o rio Limmat, e em torno do rio Limmat, a cidade antiga, se desenvolvendo de um lado para o outro, e depois aqui a gente já vai ver os bairros mais modernos, que eu vou também apresentar para vocês. Tem a Escola Politécnica, que vai ser um ponto que eu vou levar para vocês aqui, onde lecionou Einstein. E essa aqui é a vista da Escola Politécnica. E eu vou convidar a Lucila para nos falar sobre a sua cidade. Olá, pessoal. Meu nome é Lucila. Eu sou tour guide aqui na cidade de Zurique, onde eu conheci o Beto quando ele esteve por aqui com um grupo. Eu estou falando de vocês de um dos principais pontos de atração no centro histórico, que é o Lindenhof, que é um parque no miolo de Zurique com mais de 50 árvores. Aqui dá para ter uma ideia. E atrás de mim a gente vê o lado do centro histórico, que fica do outro lado do rio. Vocês estão vendo também o rio Limmat, que é o principal afluente do Lago de Zurique. O que a gente pode fazer em Zurique? Além de passear e desfrutar essa paisagem maravilhosa, histórica, com um tour também pode-se fazer várias outras coisas, como para quem gosta de praticar esporte, por exemplo, gosta de nadar, gosta de aproveitar as águas limpas, tanto do lago como do rio, nos meses de temperaturas mais agradáveis. Mas num dia como hoje, o que a gente poderia fazer, além de passear pelo centro histórico, seria visitar um dos 50 museus da cidade, várias outras coisas, também fazer um passeio de barco, ou se vocês observarem por trás de mim também, a cidade de Zurique é uma cidade muito verde, há vários bosques onde a gente pode passear também, e tudo com a maior segurança. Zurique é um lugar muito tranquilo, tanto de se morar como para passar férias. Então eu adoraria ter o prazer de poder mostrar essa cidade maravilhosa para vocês. Um grande abraço, Lucila de Zurique. Então, a Lucila é dos Zurich Tours, então a Secretaria de Turismo da cidade, é a única de língua portuguesa, né?
E aqui a vista do ponto onde ela estava falando, né? Então, vemos o Rio Lima. E essa história de tomar banho, sim, nós estávamos lá em junho, e tem as piscinas, tem logo junto ao lago, tem piscinas com água do rio e do lago, né? E as pessoas se banhando, né? Piscinas públicas. Então, bem-vindos a Zurique, vamos mostrar um pouquinho mais da cidade para vocês. Então, várias das igrejas que decoram essa cidade. Aqui é um dos restaurantes que o Storchen, que nós jantamos com a Mariazinha, com a Patrícia e outras pessoas. A gente passou 3 dias em Zurique antes de seguir para Lucerna. Então, é uma cidade que eu morei em Lausanne, no cantão francês, né? E tinha visitado 2, 3 vezes Zurique. E me encantei, mas sempre mais curtinho, meio que escapadinha, um day tour na cidade. Então, foi muito bom passar esses dias. Aqui a gente está indo em direção ao rio, ao lago. E vou destacar 3 das igrejas principais. A igreja Fraumünster, do século IX, e ela é renomada em função dos seus vitrais, de Marc Chagall. Olha o que é a beleza. Então, a gente tem que escolher sempre o horário que tu pegue com o sol atrás, onde ele filtra a luz através dos azuis, dos verdes, dos amarelos, dando essa vida tão tocante, sensível, né, que só Marc Chagall faz. Outra igreja é a de São Pedro, St. Peterskirche, que é a paróquia mais antiga da cidade e que tem o relógio de torre de igreja maior da Europa. É maior que o Big Ben, né? Tem 9,4 metros de diâmetro o relógio. A torre, o Big Ben, é mais alto, né? Mas o relógio em si, o de Lucerna, é maior. É lógico, a Suíça, o país dos relógios, tinha que ter este elemento. Aqui, a pontualidade suíça. Caminhando pela cidade antiga, a gente chega até a Großmünster. Olhem só que bacana, os Alpes no fundo, né, o lago à direita, e essa igreja, né, com estilo gótico, e onde o Ulrich Zwinglio, ele foi o líder da reforma protestante em Zurique. Então, nós temos Calvino em Genebra e o Zwinglio em Zurique, que vai ser determinante nas mudanças dos modos de vida e da maneira de ser do suíço com essa mudança, né, do catolicismo para o protestantismo. Aqui no final do dia, o sol se pondo sobre Großmünster. E outra figura, temos várias educadoras aqui no grupo, Eleonora Zinovetti, uma delas, né? Então, figuras que eu admiro demais é o Pestalozzi, do final do século XVIII, início do século XIX. Ele aplicou as bases da educação integral, né, contra o trabalho infantil, e uma questão de englobando as 3 dimensões humanas, né, o pensar, o agir e o coração, né, considerado um dos pioneiros da pedagogia moderna, como educação capaz de atingir o povo, né, num tempo em que o ensino era privilégio exclusivo da elite. Então, o Pestalozzi, né, é um suíço e pai da pedagogia moderna. E para a gente conhecer mais sobre a Suíça, eu recomendo visitar do lado da estação de trem, da Hauptbahnhof, o Landesmuseum, o Museu da Terra, o Museu Nacional, onde a gente aprende sobre
os 26 cantões, sob a origem do povo celta que aqui habitava, que eram os helvétios, que vão ser conquistados pelos romanos, e ao longo das salas de exposição, né, nós vamos nos inteirando da história desta região no coração da Europa. Saindo do museu, bem na frente tem uma parada de barco, né, onde se pode fazer um passeio pelo rio Lima, abaixo, acima, e chegando até o Lago de Zurique. Outra atração, temos aqui embaixo à direita, é o Kunsthaus, a Casa de Arte. É o mais renomado museu de arte do país, com obras de Picasso, Chagall e tantos outros. Eu queria, no nosso passeio de barco aqui, pelo Passeio de Lima, mostrar um pouco das construções, né, que deixam Zurique uma cidade tão elegante. Essa é a Hauptstrasse, ali, que sai da estação de trem e vai até a Fraukirch. Então, ela é com todas as bandeiras dos diferentes cantões. E, em pleno verão, né, o bom era de sentar ao ar livre, nos cafés, nos restaurantes, e ao longo das avenidas comerciais, né, os produtos tradicionalmente suíços, né, como os relógios, o sistema financeiro. E tem esta rua peatonal que a gente sai do hotel, que é toda cheia de cafezinhos, né, que era muito legal, uma cidade verde, onde ações eco-friendly por todo lado, como utilização de bicicleta. E no entorno, no West Zurich, tem terrenos baldios que são transformados para utilização temporária, né? E então containers transformados em restaurantes, outros utensílios, e muito legal, né, para ver uma Zurique moderna, jovem, como contraponto àquele centro mais austero e tradicional. Sueli Teitelbaum, aqui com a galera. E na parte dos arcos, foram também utilizados para diferentes lojas junto a um parque. Então, muito bacana, toda uma parte descolada, moderna de Zurique, que eu gostei de visitar, porque a gente não pode ficar só no tradicional, só no que se imagina e se espera, por exemplo, de Zurique. Tradicional, bonitinha, com o seu centro histórico medieval, né? Mas sim também a sua contemporaneidade, porque as cidades são assim feitas, se transformam ao longo da sua história. E parques com as crianças, todo mundo aproveitando o verão europeu. E a Eunice, a Irene, casal Goodfriend, o Mota, e a Lídia Rosenfield, aqui caminhando pelas ruas de Zurique. Aqui, essa foto está fora do lugar, aqui nós já estamos em Lucerna, que eu levo vocês para lá daqui a pouco. E esse aqui é o núcleo de Saint-Marie, é o núcleo das santamarienses, a Célia, a Beth, a Maria Margarida e a Marlene, sempre muito divertidas, simpáticas. O núcleo caxiense, com a Vera, com a Daisy, com a Amália. E aqui um grupo diverso, pegando o final do dia, o sol se pondo, às 10 da noite, com a Bela Marjorie, a Maria Silveira, a Rita, a Suzana e tantas outras. No dia seguinte, nós saímos de Zurique para Lucerna. E Vera Miller, que estava fazendo sua temporada suíça,
veio nos dar um olá, com Maria Teresa Giacomuzzi, Lilian Piccoli, Lídia, Zélia, Silvia e o Mr. Goodfriend ao meu lado. Bem-vindos a Lucerna. 1 hora, então dá para se ficar numa cidade e visitar a outra, mas a gente preferiu ter como base as duas. Passamos 3 noites em Zurique, depois outras 2 ou 3 noites em Lucerna. Uma cidade de 76 mil habitantes. Vocês viram que a Luciola disse 50 museus em Zurique. Então, aqui em Lucerna, uma cidadezinha de 70 mil habitantes, também nós vamos ter uma boa seleção de museus. A cidade antiga está aqui, tem todo um sistema de muralhas no entorno de Lucerna, que protegia a entrada do rio Reus, até o Lago dos 4 Cantões. E aqui está a nossa casinha, o Palace, Hotel Palace, e a ponte de madeira e toda. Então, Lucerna, Zurique eu adoro, né? Eu gosto bastante, mas Lucerna é super fotogênica, super cênica e tantas atrações. Aqui um passeio de barco que a gente fez com a vista do nosso hotel. Então, aquele hotel tradicional, emblemático, todo revitalizado, de frente para o lago, com um belo jardim, né, que nos fez muito felizes, né, com o pé direito alto. E, então, seguindo aqui pelo Lago dos 4 Cantões, passando pela uma das igrejas de Lucerna, até chegar no rio Reus. E toda a pujança de Lucerna, que enriquece com o comércio, em função de estar aqui dentro das rotas comerciais, né, ligando o norte da Europa com a Itália, né, então a posição da Suíça como um todo, né, e de Lucerna em particular. A ponte coberta, né, onde tinha o mercado, onde se fazia negócios, pontes da Idade Média, do século... Esta ponte, que é a ponte chamada Ponte da Capela, é do século XIV, pegou fogo, foi reconstruída ou restaurada em 1993, ligando 2 partes de Lucerna. Aqui a gente vê, né, todos esses pórticos, né, com cenas, na época do incêndio e a sua restauração. Aqui o núcleo mineiro da novela, o Willer, Denise e Claudinha, com a ponte ao fundo, sempre compondo bem para um selfie. E como é legal a Europa no verão, né? As praças, os mercados de legumes, de frutas, músicas acontecendo, e aqui nós tínhamos uma apresentação musical em plena, do lado da ponte, né? Muito legal. O mercado das flores, dos legumes, então era a época do aspargo fresco, a gente teve vários pratos de aspargos frescos. Olha só o aspargo branco, verde, verdinho, né? Alcachofra, maravilha. Mais uma das igrejas de Lucerna, junto ao rio Reus, e lá atrás a ponte de madeira. Lilian, Maria Helena e Silvia, Deise ao fundo, aqui José e Maria, Vera Maria. E minha dica para Lucerna, o Samson Rosengart. É um museu que era o acervo privado de uma família, de 2 famílias, São Lung e Rosengart, que eram amigos pessoais de Picasso, e vai ter
além das obras do grande pintor espanhol, também Paul Klee, Monet, Cézanne, Matisse, Miró, Chagall, Kandinsky. Então, que nem eu já falei para vocês aqui, né? A Fundação Gulbenkian em Lisboa e outros desses museus com um olhar específico, né? Então, é a linha que liga todos esses quadros é um determinado olhar da família ou dos marchands que os orientavam, né? Então, uma coleção relativamente pequena, mas de altíssima qualidade, numa cidade de 70 mil habitantes, né? Então, minha dica em Lucerne, o Sammlung Rosengart Museum. Outro museu que nós visitamos é o Museu do Transporte. A Suíça, como vocês sabem, ela tem sua excelência na forma de ligar e interligar seus 26 cantões, né, num país com muitas montanhas e lagos, entre pontes, viadutos, túneis, tudo é alcançável, né? Então, e para fazer isso, eles desenvolveram muita tecnologia. E no Museu do Transporte a gente visita um pouco disso. E uma das atrações é a Aventura do Chocolate, onde a gente aprende a história do chocolate. Fiquei tão triste onde os grandes fornecedores do cacau não apareciam no Brasil, né? Então, depois daquela praga que afetou as nossas plantações, a gente perdeu a hegemonia, e é Gana e Costa do Marfim, né, que são os grandes fornecedores de cacau para o famoso chocolate suíço. E no Museu do Transporte, além do avião, além de carro, trem, né, temos também da aviação. E aqui a Patrícia e Magdinha, né, testando um pequeno avião. Saindo de Lucerne, nós temos essa obra de 1820, que é o Monumento ao Leão, uma escultura de Bertel Thorvaldsen, que ele homenageia os guardas suíços que foram massacrados durante a Revolução Francesa. E, então, saindo aqui de Lucerne, aqui está o Reuss, o rio, né? Nós vamos dar uma volta no Lago dos Quatro Cantões. Me acompanhe, coloque seus coletes salva-vidas, que a Irene, a Eunice, a Sueli, a Eni, a Janete Aleda vão nos levar para navegar pelo Lago de Lucerna, que é o Lago dos Quatro Cantões, aqui com as Jacquemus e Sanger. E é bárbaro, né? Porque a gente circulando pela cidade, a gente vê o lago. E pelo lago a gente vê não só a cidade, como todo esse entorno maravilhoso. A Lucerne é o coração dos Alpes suíços, né? Então, toda aquela imagem que a gente tem, ainda fomos brindados com um arco-íris duplo. Esse aqui é o parque ali na frente de casa. E essas imagens maravilhosas, com a bênção da minha tia Rita, que sempre faz com que nós tenhamos belos dias de sol. E eu queria contar para vocês um pouco da história da Confederação Helvética, tá? que é a precursora da Suíça, né? Enquanto do lado nós vamos tendo, a partir da Idade Média, as constituições dos Estados nacionais, a Suíça, exatamente pela sua configuração, as montanhas que separavam as comunidades, a difícil interação em plena Idade Média entre umas e outras, eram unidades independentes. E vai ser em 1291 que esses três comunidades, Unterwalden, Uri e Schwyz, vão se unir, formando uma confederação helvética, que vão pegar o nome lá de um dos povos celtas que aqui
habitavam, e fica dentro do mito da origem do povo suíço, né? E eles vão se unir porque, do lado, nós temos o Império o Reino de Habsburgo, depois o Império de Habsburgo, que vai taxar e controlar. Então, eles se unem para regulamentar as trocas entre eles, né? E regularizar também os acessos, os meios de comunicação, porque aqui eles controlam o túnel de São Gotardo, ou o Passo de São Gotardo na época, né, que os comunicavam com a Itália. Dessa aliança, em 1332, vai se aliar Lucerna. Por isso que esse lago é chamado Lago dos Quatro Cantões, que são os 4 cantões iniciais que vão dar origem à Confederação Helvética. Então, como eu comentei, facilitava a gestão de interesses comuns, o comércio livre, assegurar a paz ao longo das importantes rotas comerciais através das montanhas. Em 1798, Napoleão conquista a Suíça e termina com essa primeira experiência que já tinha de 400 anos da Confederação. 50 anos depois, os suíços se organizam para instituir uma Constituição que foi muito de vanguarda para a sua época, garantindo a soberania para cada um dos seus Estados-membros, né? E, então, 26 estados, com 26 cantões, né, que são os estados suíços, soberanos, democraticamente eleitos, sistema de 2 câmaras, participação política direta e igualdade dos 4 idiomas e culturas. Então, neste mosaico que tinha partes onde se falava alemão, francês, italiano e romanche, vão ser garantidos o direito da língua e toda a cultura que está a eles relacionados. 65% da população vive em regiões onde se fala suíço-alemão, 23%, e que compõem 19 dos 26 cantões. 4 cantões são franceses, Cantão do Vaud, onde eu morei, e 2 são bilíngues, francês e alemão. 8% da população vive em Tiziano, ali em Lugano, que é a parte italiana da Suíça, e finalmente tem um cantão multilíngue, que é o cantão Grisons, onde se fala italiano, alemão e romanche, ou reto-romano, que é uma língua falada por apenas 0,5% da população, mas tem todos os seus direitos garantidos, jornal, televisão, todos os produtos vêm nas 4 línguas, inclusive romanche. E nessa vista nós temos as montanhas, o lago, os bosques e até um arco-íris, né, para fazer um cartão postal de chocolate suíço perfeito. E aqui, né, na base de Zurique, está na base do Monte Pilatus, de 2128. Vamos subir lá? Então, a gente sai aqui da estação de trem até Ansigen, que fica a 1.300... Não, a gente vai subir para Ansigen, que fica a 1.360 metros, e de lá, de teleférico, até o topo, no Monte Pilatus. Uma vista da cidade, do lago dos 4 cantões, os picos menores e descendo de volta para a cidade. Então, agora a gente segue com vocês para Basileia, na fronteira. A Paty me informa que trata-se do teleférico mais íngreme da Europa.
Tá? Em a Basileia, no ponto de encontro entre a Alemanha, a Suíça e a França, uma cidade de 170 mil habitantes. Lindinha, aqui a Basileia, às margens do Reno. A prefeitura, e vou levar vocês até a catedral. Toda em arenito rosa, muito bonita, o claustro, uma série de obras sacras, a cidade gracinha na parte histórica, e eu peguei um trem e fui para os subúrbios de Basel, na Fundação Baylor, também de uma família, e eles estavam com a maior coleção de Gauguin da história, né? Então, não sei quantos, eram meia centena de Gauguin, trazidos de diferentes partes de museus, cedido por diferentes museus do mundo, né? E como é legal, eu amo isso, né? Eu tive uma última vez em Paris, a de Miró, né? Então, ver uma exposição específica, já tive de Matisse, ou sei lá, ou museus como de Picasso e Van Gogh, né? Mas, então, concentrado no mesmo local, toda uma coleção, né? Organizadas por períodos históricos, né? Então, desde a época que ele pintava em Pont-Aven, ali na Bretanha, depois quando ele foi para Martinica, e finalmente quando ele escolhe a Polinésia Francesa, primeiro a Papite e depois as Ilhas Marquesas, né? Então, bárbaro. Paul Gauguin, né? Também uma cidade de 170 mil habitantes, uma coleção completa. Passeando aqui pela beira-rio da Basileia. Verão, todo mundo aproveitando a água, pegando sol. E daqui a gente vai embarcar no nosso Ama-Sonata. Bem-vindos ao Ama-Sonata. Essa é a vista que se tem. Eu acho que essa aqui é a Vera Becker e José Volker. E então, diferente de um cruzeiro marítimo, né, a gente sempre tem a vista das duas margens, e que isso faz sentir parte do quadro. Então, são só 4 andares, né, o Sandeck lá em cima, o outro com o restaurante, o outro com onde acontecem as atividades culturais. Vou mostrar para vocês aqui.
porque vocês, quando a gente apresentou o rótulo, o pessoal pediu, não vi o barco, queria ver melhor o barco. Então, a gente mostrou ali o barco, as acomodações, o refeitório e as vistas ao longo do caminho. Queria apresentar para vocês o nosso diretor de cruzeiro, que é o Cesário, um português nascido no Porto, formado em hotelaria, poliglota, especialista em vinhos, e que ele foi muito, muito legal, tanto que a gente fez 2 tours com ele, o Reno, e depois repetimos com ele o Douro. Então, a nossa viagem, nós vamos sair da Basileia, passar por Estrasburgo, aqui nós temos a Floresta Negra, Freiburg, seguindo para próxima a Heidelberg, que fica às margens do rio Neckar, né? Não chega a ser o Reno, do Reno a gente foi de ônibus até lá. Por aqui está Frankfurt, que fica às margens do Main. Aqui está o Mosel, onde se encontra em Koblenz. Aqui o encontro com o rio Ruhr e, finalmente, na Holanda. São 880 quilômetros, 883. Então, a nascente do Reno fica aqui a 2.300 metros, nos Alpes Suíços. E daí ele sai, ele demarca a fronteira com a Áustria, aqui com Liechtenstein, e deságua no Lago de Constanz, Bodensee, ele é chamado na Alemanha. E esse trecho do Lago de Constança até Basel é feito de correntezas e cachoeiras utilizados para hidrelétrica, não dá para ser navegável. E daí depois de Basel, que a gente tem ele todo navegável até o final. Então, os países que fazem parte é Suíça, Áustria, Liechtenstein, França, Alemanha e Países Baixos. As 5 partes, então, a parte alpina, né, que vai desde a sua nascente até o Bodensee, o alto curso, que é utilizado com hidrelétricas, o curso médio superior, que vai de Basel até Bingen, e depois o mais cênico de todos, que é o curso médio inferior, de 150 quilômetros, que vai até Bonn. Esse aqui é todo sinuoso, cheio de castelos, e é a parte mais estreita, né? Nessa parte aqui, que é a parte primeira, ele está numa fossa tectônica, né? Então ele é bastante largo, e o vale, né? Então nós vamos ter as estradas rodoviárias de ferro paralelas ao rio. E, finalmente, o Baixo Reno, que é a parte laranja, que é a mais movimentado, que pega toda essa parte industrial, de produção industrial do rio Ruhr e do rio Lippe, e vai até Roterdã. É uma das maiores concentrações industriais do mundo. Então, aqui, ainda antes de chegar no entorno de Basel, nós temos Laufenburg, na Alemanha, uma gracinha. E na Alemanha, então, a maior potência europeia, terceira ou quarta economia do mundo, 356 mil quilômetros quadrados, capital Berlim, país de 80 milhões de habitantes, o 6º lugar no índice de desenvolvimento humano, e também meso a meso entre protestantes e católicos, e 4% de muçulmanos, e um PIB de 3 trilhões de dólares. Então, nossa primeira parada, Breisach, uma cidadezinha de 14 mil habitantes que eu amei, né? Então, pequenininha, né? Com seu castelo no topo da colina. A gente fez tudo a pé em 1 hora, com a vista a partir do castelo. Muito, muito gracinha, uma típica pequena cidade alemã. Então, nós estávamos
ancorados aqui do lado do portinho da cidade, né? Então, como a gente falou, o Reno se estende por 1.233 quilômetros e nós vamos navegar 800 quilômetros dele. Patrícia visitando Breisach de bicicleta. E um dos pontos de visitas que se pode ir a partir daqui é Freiburg. Então, eu visitei Freiburg com um grupo, parte do grupo. A Patrícia visitou Riquewihr. E aqui nós temos a praça, né, Augustinerplatz, onde tem a Catedral de Freiburg, uma catedral gótica, também nesse belo arenito vermelho. Super charmosinha, pequenininha, agradável de fazer tudo a pé. E, então, Breisach foi a nossa primeira parada. E aqui também se visitou Riquewihr. Depois a segunda parada vai ser Estrasburgo. A terceira parada Speyer, para visitar Heidelberg, Colônia e, finalmente, Amsterdã. Então, os principais afluentes do Reno são o Neckar, que está aqui, que passa por Heidelberg, o Main, que vem aqui, passa por Frankfurt e desemboca aqui, o Mosel, o lindo Vale do Mosel, passando pela cidade de Cochem, o Castelo de Eltz até Koblenz, e, finalmente, o Ruhr. E o trecho navegável, então, de Basel até a gente descer, vai ser 883 quilômetros. A Célia, a Maria e a Patrícia, já na nossa casinha. Riquewihr, uma cidade de 1.300 habitantes, na rota dos vinhedos alsacianos. Então, Riquewihr é uma das Les Plus Beaux Villages en France, então essa rede das cidades mais bonitas da França, e ela merece, olhem só que gracinha, parece que se está num conto de fada. Então, ela é toda em estilo medieval, circundada pelas muralhas, e no centro nós temos essa torre, o Dolder, de 1291, que é o ano da fundação da Confederação Helvética. Mas estamos aqui na França. Nós estamos na Alsácia. Então, o Rio Reno, ele lá na sua nascente, vai fazendo as fronteiras da Suíça com a Áustria, com Liechtenstein, depois na parte alta entre a Suíça e a Alemanha, e ao longo de todo esse trecho grande que a gente vai fazer aqui, divide a oeste a França e a leste a Alemanha. Então, e Riquewihr, como Estrasburgo, hoje são França, mas eu vou contar um pouquinho mais dessa história para vocês. Então, uma graça provar os vinhos alsacianos, os produtos locais. E, então, tem a rota dos vinhos da Alsácia. A gente já falou a rota dos vinhos da Borgonha, algumas edições atrás, a rota dos vinhos do Porto. E aqui nós temos, saindo de Colmar, que é maravilhosa, se passa por Kaysersberg, Riquewihr, Ribeauvillé, Bar, Obernai, até Estrasburgo. Tudo isso é uma mais lindinha que a outra. E também dá para se fazer de bicicleta. E aqui nós temos o Rio Reno, dividindo a França, ou melhor, a Alsácia, porque a Alsácia já foi francesa, já foi alemã, já foi francesa, já foi alemã, e aqui a Alemanha. E aqui nós temos o Parque Nacional de Vosges. Então, são 170 quilômetros de Colmar até Estrasburgo, passando por mosteiros, castelos, povoados, e com os famosos vinhos alsacianos, que são mais renomados pelos vinhos brancos. Chegamos em Estrasburgo, capital da Alsácia, já uma cidade de 270 mil habitantes. Aqui nós temos o centro histórico de Estrasburgo, a Praça da Catedral, Praça Kleber, a Petite France,
e a Place de la République eu vou estar mostrando para vocês. Então, a Petite France é a área mais cênica, mais charmosa, mais bonita de Estrasburgo. Estivemos lá no nosso primeiro Grand Tour de France em 1994 e voltamos várias vezes, porque não dá para deixar Alsácia de fora e Estrasburgo em especial. Então, toda essa coleção de casario da La Petite France, muito com as suas eclusas, as suas pontes. Aqui a gente almoçou com o Monsieur Roche, no nosso primeiro Grand Tour. Tem uma foto dele olhando para a janelinha de fora. Então, por tudo isso, né, ela é extremamente charmosa. E que legal uma cidade com vida, né? Então, apesar de ter toda essa cara de cidade-museu, né, é a maior cidade da Alsácia, é o centro universitário, a gurizada toda remando, né, pelos canais, e a Catedral Gótica, que tem seu famoso relógio astronômico. E essa aqui é a Praça da República. E esse aqui é todo um quarteirão que era a base alemã. Então, Alsácia estava ligado ao mundo germânico até a Revolução Francesa. Então, depois, com Napoleão, ela passa a ser francesa, né, início do século XIX. Final do século XIX, 1870, nas guerras franco-prussianas, ela vira alemã de novo, até ao final da Primeira Guerra Mundial, quando ela volta a ser francesa, e no período entre guerras é francesa, na Segunda Guerra Mundial volta a ser alemã, e desde 1945 ela está novamente incorporada à França, né? Então, esse setor é o setor Deutsch, né? Então, o setor alemão de Estrasburgo. A minha dica para você de Estrasburgo é o Palais Rohan, construído em 1742, segundo os planos de Robert Decotte, o arquiteto do rei, né, para o cardeal Rohan, que era o príncipe bispo de Estrasburgo. Então, existiam cidades que tinham que não era um soberano local, era o bispado que controlava. E esse era o caso de Estrasburgo. Então, o bispo Rohan era a figura mais importante, e ali a gente tem uma coleção maravilhosa, hoje funciona como o Museu des Beaux-Arts, né? E entre suas obras temos Botticelli, Rubens, Canaletto, aqui é dele. E até por isso, por Estrasburgo ter sido Alemanha, ter sido França, estar no Reno, que era a fonte de discórdia e de lutas ao longo dos séculos, que Estrasburgo foi escolhida como sede das organizações internacionais, o Parlamento da União Europeia, que vocês estão vendo, a Corte Europeia dos Direitos Humanos e o Conselho da Europa, todos estão baseados aqui em Estrasburgo. Então, Estrasburgo, mais do que ser uma cidade alsaciana, que já foi alemã, hoje faz parte da França, é uma cidade europeia e sede do Parlamento Europeu. E a testemunha da rivalidade que dividiu a Europa durante séculos, o Reno, né, é a artéria fluvial mais movimentada do mundo e é o símbolo dessa união. Então, mais do que dividir e separar ao longo da sua história, hoje o Reno é um elemento de união. Voltando para o Amazonas, eu vou fazer uma paradinha, então são 8 horas, a gente vai parar alguns minutinhos para vocês, enquanto a gente vê aqui o Alfredo celebrando o aniversário da Meg, a gente vai dar uma paradinha para vocês, 3 minutinhos, 4 minutinhos, para vocês irem no toalete, pegarem uma água, um café, falarem comigo, e logo a gente já volta a conversar. Meg, estava bonita aí, hein?
Põe o vídeo aí, Meg e Alfredo. Eita, tá o vídeo. Não, peraí, Aqui, ali, daí. Bonito estava o casal, hein? Muito elegante. Tudo bom, Alfredo? Estão vendo na televisão aí? Estou vendo a televisão. Oi, quem está me chamando aí? Lúdia, eu tenho uma Lúdia, pergunta. por favor. Vocês estavam fazendo cruzeiro ali na Suíça. Eu achei estranho que vocês estavam parando em hotéis e não dormindo no barco, pelo que eu entendi. Então, perfeito. Ótima oportunidade de eu esclarecer. Então, o Reno começa a ser navegável a partir de Basel, na Basileia, né, que fica na fronteira da Suíça com a Alemanha e com a França. Então, o trecho suíço em si, ele é não navegável. Então, a gente chega de avião na cidade mais próxima, que é Zurique, a gente poderia ir direto para o barco e já embarcar e dormir as 7 noites a partir de Basel até Amsterdã. Mas nós preferimos fazer essa visita na Suíça antes de embarcar. Então, a gente ficou 3 noites em Zurique, 3 noites em Lucerna, daí embarcamos e ficamos 7 noites de Basel até Amsterdã e depois mais algumas 2, 3 noites no final. Então, por isso que o início da viagem foi ainda acomodação hoteleira. Então, desde de Basel, ali, Freiburg, Estrasburgo, tudo isso que eu mostrei, nós já estávamos embarcados. Tá bom. Maria Helena Guaspari, tudo bem? Cadê você? Está dando para se lembrar da nossa bela viagem, Maria Helena? Tem que liberar o microfone. Oi, está me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Põe o vídeo um pouco mais para baixo para a gente ver toda a tua cara. Assim, cara bonito de Maria Helena. Mas maravilhosas, boas lembranças, Beto. Ai, quero repetir outros. Foi muito bom, né? Bem legal. Pessoal... Legal ver o rosto de tanta gente que a gente não tinha. Tem gente que a gente não via um tempão, né? E daí é tão legal ver agora todo mundo assim de novo. Dá uma saudade. Olha, a dona Eni, querida da dona Eni. Eni, posso contar para o povo que idade tu tem? A Eni fez esse ano 90 anos. E a Eni participa dos nossos Grand Tours desde o número 1. Coisa boa te ver aqui com a gente, Eni. Um abração. Então, fala agora. Estou sempre de coração aí com vocês. Olha só que voz gostosa. Que amor, que querida. Cara bonita. Como é elegante a nossa Eni. Temos aqui também a Marjorie Durham. Marjorie, como é que tu está se sentindo de volta ao Reno depois de tanto tempo? Marjorie? Tem que liberar o microfone, Marjorie. Liberei agora? Ela liberou. Tá. Não, vendo toda essa tua apresentação e essas fotos, o que me dá vontade é viajar de novo, né? Não, e fica legal porque isso fica gravado, né? E daí a gente guarda toda a viagem. Sim. E eu curti muito ao longo desse ano inteiro fazer essas apresentações, porque normalmente eu terminava uma viagem, já começava outra, não tinha tempo de degustar, né? Então está sendo muito legal. Uma vez por semana eu revisito tudo, né? Que bom que tu estás aqui com a gente. Maria Teresa Giacomuse, bienvenue. Marie-Thérèse. Tem que liberar o microfone, Marie-Thérèse. Silvana, ajuda a tua mãe aí. Liberado. Liberou. Liberado o microfone. Liberou. É que tem que ler, né? A letrinha é muito pequenininha depois de tanto tempo, né? Mas está ótimo. Maravilhoso. Muito Coisa bom. boa. E a Marie-Thérèse fez uma viagem familiar. Foi ela, o Vladimir
e a Petite Silvana aí com a gente. Pessoal, passaram-se os 5 minutos, todo mundo de volta. Vou voltar a compartilhar a tela. Então, essa aqui foi... Eu vou mutar as pessoas. Perfeito. Pessoal, bem-vindo à segunda parte da nosso episódio Grand Tour do Reno. Então, além de todas as refeições maravilhosas, a gente uma vez tinha direito a uma noite ao longo das 7 noites para ter o tipo do jantar do capitão, onde se fazia um jantar exclusivo, servido da francesa, né? E foi maravilhoso. E coincidiu não, a gente fez coincidir com o aniversário de Maggie. E aqui estamos com vou mostrar para vocês em detalhe o pessoal. O Alfredo, a Maggie, o casal Willer e Denise e a Cláudia. Então, uma combinação mineiro-paulista. Então, os nossos Grand Tours, que tem o core, né, gaúcho, ao longo dos anos foi recebendo amigos de diferentes partes do Brasil, né, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E alguns de Brasília, e Foz do Iguaçu, Florianópolis e algumas outras cidades. Aqui, as belas Miriam, Marjorie, Nícias, Sandra e Magdinha, também na sua noite de capitão. O Meg's Birthday, e eu ali, vocês que nunca me veem de gravata, né, vestido a rigor. Olha só, isso era antes, quando eu podia comer 5 sobremesas, que loucura! Hoje cortei o doce. Nessa pandemia, uma das minhas coisas foi cortar o doce. Não consegui cortar, mas consegui reduzir. Ainda bem que não teve nenhuma viagem para estragar minha força de vontade. Porque imagina colocar isso na frente de uma pessoa. A pessoa tem que ter muita força de vontade para não comer, só a Marjorie mesmo. Pessoal, vamos para Heidelberg, a bela cidade universitária alemã, de 150 mil habitantes, cruzada pelo rio Neckar. Aqui nós temos o castelo. Lá embaixo, a longa rua principal. E vou mostrar para vocês, então, Heidelberg. Olha só que maravilha, né? Não é poucas não, toda a cidade que a gente viu foi muito linda, né? Mas essa é uma das mais charmosas, né? Então, nós temos as ruínas do castelo no topo, né? A cidade medieval, a ponte ligando com o outro lado. Então, uma vista de Heidelberg do outro lado, pegando com uma bela luminosidade. Rio Neckar, que vai desembocar no Reno e vai seguir em direção ao Mar do Norte. Beto? Oi. Pode falar, Helena. Esse castelo eu só vi de longe. Ele tem alguma coisa em funcionamento lá dentro? Eu via toda a parte de ruínas, mas existe alguma coisa lá agora? Sim, ele funciona como um museu. Eu vou mostrar aqui algumas cenas daqui a pouco. Então, o castelo, ele tem essa parte central que funciona como um museu, tem uns 3 ou 4 ambientes, e um deles tem o maior barril de vinho, com 50 mil litros, e um barril, né, do século XVIII. Então, essa parte aqui, Leonora, a gente chega até aqui, e essa parte de cima, aqui em torno dessa torre, que vai ter uma parte de arte medieval. E... Eu não tenho imagem. Eu não registrei. Então, aqui, a vista da cidade com o castelo lá em cima. Então, essa parte aqui que é a parte que não está em ruínas, e se pode descer, tem um belo caminho que se desce do castelo até a cidadezinha. Então, aqui a gente está descendo. A prefeitura.
várias das praças, cheia de verão, né? Então, se ontem foi 5 de junho, que deve ser, que é o aniversário da MEC, agora é 6 ou 7 de junho. Eu deveria saber. Aqui a ponte. E aqui foi minha última foto dessa viagem. Então, para quem me acompanhou, eu estava aqui em Heidelberg quando eu recebo o telefonema. Nem sabia, primeira vez que eu recebo um WhatsApp de ligação que eu nem sabia como é que funcionava. Mas tu vê só as coincidências e quando tem que ser, né? Era minha irmã, a Márcia, informando que meu pai tinha acabado de falecer. E daí eu estava com um amigo alemão, me levou até o barco, peguei todas as coisas, enquanto isso a Marisha, no Brasil, conseguiu reservar o voo para aquela noite. Então, às 6 da tarde eu fiquei sabendo, às 10 da noite já estava no voo e consegui chegar a tempo de participar das cerimônias. Então, Heidelberg e essa viagem, por isso que eu brinquei com o pessoal que hoje, virtualmente, ia acompanhar vocês até o final, porque eu tive que deixá-los antes, né? Então, o Rio Reno, falando um pouco, deixando minha história pessoal e falando um pouco da história europeia, o Rio Reno fazia a fronteira do Império Romano, né? Então, a leste estávamos em terras do Império, né? E depois, após a queda do Império Romano, vai ser uma região de conflito das várias tribos germânicas. Os francos vão assumir o poder, né? E Carlos Magno vai se coroar imperador, e o Reno vai ser o eixo político-econômico do reinado de Carlos Magno, do Império Carolíngio, né? Onde ele vai chegar até a Península Balcânica, como a gente viu em ocasiões anteriores aqui. Seguindo, então, agora com as imagens de Patrícia, Rudensheim, uma cidadezinha de 9.000 habitantes, nas margens do Reno, e que, além de ser charmosinha, ela tem o Museu dos Instrumentos Musicais. Então, a Patrícia trouxe um instrumento musical para minha filha Helena, ali, diretamente de Rudensheim. E alguns dias depois se comemorou o aniversário da Patrícia, daí a Sandra e a Magda cuidaram da Patrícia, que estava cuidando de todo mundo, e essa careca aqui deve ser do Cesário, lá atrás. Então, eu sou muito grato à Patrícia de ter segurado essa sozinha e manteve o grupo coeso e conseguindo executar toda a programação. E esse trajeto que eu já tinha feito em passeios a partir de Frankfurt é o Desfiladeiro do Reno. São 150 quilômetros, que eu vou passar um pouco aqui, é um resumo da viagem como um todo. We couldn't wait to set sail on our river cruise with AMA Waterways. The Rhine River is so beautiful, and you get to discover all the history and wonder of 4 different countries. There's so much to see and do, and just these moments that we had, we know we'll cherish forever. Everything about it. The luxury, the service, the wonderful dining, and of course, the amazing sights. It was definitely the trip of a lifetime. Here's to the memories we made, ones that will always stay with us.
Tintim. Então, aqui a gente segue esse trecho, que é o mais cênico, né? Desde Estrasburgo até... a partir de Estrasburgo é tudo cheio, a costa oeste do Rio, né? Com vinhedos, né? Os vinhedos alsacianos. E daí agora de Bingen até Bonn, nós vamos ter castelos. É a maior concentração de castelos, exatamente por essa posição estratégica que o Reno tinha, não só como uma via de comunicação, de transporte, mas também de enfrentamento, onde se chegavam as tropas e onde se tinha que se defender. Então, ao longo do Reno, ao longo de toda essa sinuosidade, nós vamos ter vários desses belíssimos castelos, né? O gostoso de um cruzeiro é isso, está muito próximo das margens, né? Para ver a vida ribeirinha, o casario e no fundo, os bosques e os castelos. Algumas ilhas-castelos, os castelos no topo. E falando em beleza e falando em arte, né, a língua que tem mais prêmio Nobel de literatura é a França, tem 15. Em alemão tem 13, sendo 8 em língua alemã. 8 escritores alemães receberam o prêmio Nobel de literatura, entre eles Thomas Mann, que está aí, Hermann Hesse, Nelly Sachs, que é a única mulher, Heinrich Böll e Günter Grass. Seguindo para Koblenz, já no encontro do Reno com o Mosel. A cidade de Koblenz, né, ponto de encontro dos dois rios, com esse monumento, foto de Patrícia Xavier, aqui no encontro do Mosel e Reno. E, para quem tem mais tempo, uma boa ideia, e é isso que nós vamos estar fazendo na próxima viagem, que vamos fazer o cruzeiro pelo rio Mosel, logo passando de Koblenz, nós temos Cochem, aqui à nossa direita, e o castelo de Eltz, à nossa esquerda, que é um dos sonhos, né? Então, típico castelo medieval, com fosso, muralhas, é maravilhoso, né? Então, e todo o Vale do Mosel é salpicado de castelos também. Então, a partir de Koblenz, né, se está fazendo uma viagem de carro, por exemplo, tu pode virar e subir o Mosel, né, ou ficar como base para percorrer essa parte. Então, nós vamos sair dessa área bucólica e entrar na área que faz a Alemanha o que a Alemanha é em termos de potência econômica. A partir de Bonn, o Reno passa a ter mais de quase 1 quilômetro de largura, né, passando por Colônia, Düsseldorf e Duisburg. E aqui em Duisburg, ele recebe o Ruhr, né, que é a espinha dorsal de uma das maiores concentrações industriais do mundo. Então, aqui nós temos o encontro dos dois, né? Na região industrial entre o Reno e o Ruhr, onde as cidades quase se infundem umas às outras, vivem mais de 11 milhões de pessoas, né? Então, a Alemanha, com a população de 80 milhões, né, nós temos 15% da população nesta região, né, em função de todo o mercado, a sua história industrial. Vou interromper aqui, ver se vocês estão todos prestando atenção. A Eleonora está com os olhos grandes aí, estou vendo ela. E seguimos para... Então, nós estamos nessa parte industrial, que vai ser a base da prosperidade alemã, né? E
em função disso, do encontro do Ruhr até o Mar do Norte, há intenso tráfego de matérias-primas chegando e manufaturas saindo, né? Carvão, petróleo, cereais, aço, potássio, ferro, madeiras e outras matérias-primas. Chegamos em Colônia, uma cidade de 1 milhão de habitantes. O marco de Colônia é a sua catedral gótica, a maior do norte da Europa. E, chegando pelo Reno, a gente já vai sentindo essa mudança das cidades pequenas, bucólicas, charmosinhas do interior, para uma cidade moderna, contemporânea, próspera, que vai é o que é representado toda essa região. As grandes empresas. Mas Colônia foi, antes de tudo, uma cidade romana, e no Museu Romano Germânico, né, nós temos todo esse legado, né, dessa cidade que era a fronteira do Império Romano, né, a cidade maior, mais ao norte do Império. Depois cai o Império, nós vamos ter as invasões bárbaras, Idade Média, o cristianismo como elemento unificador e a necessidade, ou o momento, né, histórico na Idade Média, né, das construções das grandes catedrais, e entre elas a Catedral Gótica aqui de Colônia. Seus vitrais, a sua arte pictória, escultória, sacra. E deixando Colônia, a gente segue. Daí, quando a gente chega na Holanda, Netherlands, os Países Baixos, o Reno começa a se dividir. Então, este é o delta do Reno, onde ele vai ter dois, ele começa como Wall, depois ele se divide em 2 ou 3, e antes disso já tem um que vai lá para o Inner Sea e outro que vai paralelo. Então, o Reno, até a Alemanha, ele ainda era um rio único recebendo afluentes. A partir dos Países Baixos, ele começa a se subdividir, formando o delta do Reno, assumindo diferentes nomes. Então, o Porto Marítimo de Rotterdam é um dos mais movimentados do mundo. Então, toda essa matéria-prima que vai desde o cacau, que vai até Basel, para depois ser produzido transformado no fino chocolate suíço, né? Até as matérias-primas para a indústria química, metalúrgica, mecânica, né, que vai ao longo do Reno e do Ruhr, né, tudo passa por Rotterdam. Então, fazendo com que ele seja um dos mais movimentados portos do mundo. 1/5 de toda a produção química do planeta é fabricada nas proximidades do Reno, e tudo isso escoa pelo Reno. E, por isso, a preocupação com eventuais contaminações. A indústria pesada deixou o Rio Reno um dos mais poluídos da Europa, com testes na época até 6.000 substâncias tóxicas detectadas. Em 1986, teve um acidente grave na fábrica Sandoz, da Suíça, que contaminou o Reno com 20 toneladas de um pesticida altamente tóxico. Foi gota d'água para que os 6 países que participam do Reno trabalhassem num projeto internacional para a despoluição do rio, onde foram investidos 15 bilhões de dólares. E mais do que leis, foi a pressão pública que levou as empresas a investir na despoluição do rio, com estações de tratamento, sistemas de emergência. Hoje, 95% dos esgotos das empresas são tratados. O Reno é um rio vivo e 64 das espécies de peixes que tinham desaparecido voltaram. Então,
um grande sucesso de relação de ecologia com a indústria para o bem de todos. Então, chegando na Netherlands, nos Países Baixos, então, área similar da Suíça, 41 mil quilômetros quadrados, mas o dobro da população, 16 milhões de habitantes. Cristianismo, 54%, entre católicos e protestantes. E o índice de desenvolvimento humano, logo depois da Suíça, a Suíça está em terceiro lugar e a Holanda está em quarto lugar. 30% dos Países Baixos estão abaixo do nível do mar. Agora, vamos percorrer os canais da Holanda com o nosso Amazonata, então, que nos conduziu desde Basel, agora chegando em Amsterdã. Aqui, chegando na cidade. E vamos percorrer algumas cidadezinhas do interior. Zandenchan e Volendam, que são típicas cartão postal da Holanda, com seus moinhos de vento, seus mercados tradicionais, o queijo famoso, os produtos laticínios, onde a gente, de fato, se sente no passado e como era a vida então. Amsterdã também não é a capital é Den Haag. Amsterdã é a maior cidade, coração econômico do país, com 825 mil habitantes. Então, nós ficamos no Hampshire Hotel, junto a um dos canais, junto aos canais concêntricos, e aqui tem o Museu Van Gogh, o Rijksmuseum, a estação de trem. Então, depois aqui, Lúbia, a gente deixou o trem, deixamos o barco e nos acomodamos. Como eu tive que voltar mais cedo, eu estou mostrando aqui uma viagem que eu fiz o ano seguinte para Holanda, né? Então, eu fiquei aqui nesse hotel que queria apresentar para vocês, que é uma graça, é o Hotel De l'Europe. Aqui era o meu quartinho, com a minha workstation, e uma vista não de verão, como a Patrícia teve, em junho, né, e o grupo, mas a minha era de inverno. Amsterdã, com a sua arquitetura tradicional, com seus muitos canais, ela é sempre muito fotogênica. As bicicletas, que é o meio tradicional de locomoção, que faz com que tanto a cidade como o país seja muito sustentável, eco-friendly. O Museu Van Gogh, então, aqueles museus temáticos, onde a gente acompanha a vida do artista desde as suas origens, a busca pelo sol do Midi e a sua morte em Auvers-sur-Oise, né, os famosos girassóis aqui na frente. Nós, na última apresentação, ou a penúltima, quando nós fizemos o Ródano, a gente começou por Arles, que é a cidade onde Van Gogh viveu, o mosteiro onde ele ficou 1 ano tratado, né, pela sua bipolaridade, e finalmente ele volta no entorno de Paris, ali na Normandie, em Auvers-sur-Oise, onde ele acaba se suicidando. Então, a obra de Van Gogh, ao longo dos diferentes períodos, eu me repito aqui, eu adoro museus assim, né? Onde a gente cria uma certa familiaridade, cumplicidade com o artista, né? Podendo acompanhá-lo ao longo da sua trajetória. Sempre aconselho fazerem visitas guiadas, né? E principalmente, né, nesses casos, com visitas com os guias do museu, que eles vão ser especialistas
não só na vida, mas principalmente na arte do pintor. E tinha sido recém-revitalizado naquele ano, o Rijksmuseum, então com cara nova, cara limpa, fundo azul, foto de Patrícia Xavier. Vamos visitar o Museu do Reino, onde ele tem toda essa ala dedicada a Rembrandt, né? Então, o masterpiece é a Ronda Noturna, né? Pintada em metade do século XVII, e é uma peça enorme, tem 4 metros de altura por 4,5 metros de largura, e mostra a Guarda Cívica de Amsterdã sob comando do capitão Frans Benning. Então, a grande talento, né, e que vai influenciar toda uma escola de pintores é o seu domínio da luz, do claro escuro, né? É bárbaro, né? Então, a expressão aqui, The Sampling Officials of the Amsterdam Droppers Guild, é a guilda de tecidos, né, de 1662, do Rembrandt. Esta aqui talvez seja a minha obra predileta, a da esquerda, né, que é Isaac Rebecca, mais conhecido como A Noiva Judia. Olhem o olhar deles, né, as mãos, os detalhes da roupa, ele é fenomenal. E aqui nós temos um autorretrato. O personagem seria o apóstolo Paulo, mas seria uma face, né, do Rembrandt, que viveu de 1606 a 1668, nasceu em Leiden e está enterrado aqui em Amsterdã. E também outros grandes pintores flamengos, né, como Vermeer, né, que viveu toda a sua vida em Delft, que fica próximo de Den Haag, onde está sepultado. Aqui à direita, a leiteira, a mulher do leite, e que virou filme, né, a menina do Brinco de Pérolas. Aqui umas vistas noturnas de Amsterdã para a gente se despedindo da cidade. E com isso, fotinho de Patrícia, terminando. Aqui os nossos personagens desta noite, o grande elenco. Convidando vocês para a próxima apresentação. A gente sai da Holanda, pega um barco, contorna as ilhas britânicas e chegamos na Irlanda. Então, a série 30 vai ser a Irlanda e o episódio 31 vai ser Escócia. Com isso, a gente termina a apresentação de hoje. Para quem eventualmente... Eu gosto que vocês são público fiel, a maior parte já está comigo desde as primeiras apresentações. Mas quem está pela primeira vez, anota esse celular, que é o meu, né, tanto para, caso tenha interesse em fazer o passeio para os Canyons, agora de dezembro, de 8 a 11, ou dos vinhos de altitude do ano que vem, ou simplesmente para receber as gravações. Todas as gravações elas estão no YouTube, no nosso canal Travel Tour. Agradeço a companhia, vou interromper aqui para ver a cara de todo mundo. Adorei que a Patrícia hoje veio temática, colocou um Van Gogh atrás. Esse quadro eu comprei no Museu de Van Gogh nessa viagem. A tela, né, claro. Já tinha visto aí, hein? Já vi aí, Beto. Ela já apareceu com esse quadro, não foi? Não tinha percebido, né? Eu sempre sento aqui no meu quadrinho da sorte da viagem. Não, foi uma viagem super legal, realmente foi um desafio, né? Quando eu fiquei sem o Beto, meu mestre lá com a gente, mas correu tudo bem, o pessoal foi super legal, super companheiro, todo mundo se comportou super bem e foi uma viagem muito, muito boa. Essa viagem, sim, foi bem bacana mesmo. Foi uma experiência bem boa.
Espero que a gente faça outras agora, né? Quero Mos, eu preciso fazer tudo. Agora eu já disse que quero só viajar pelo Rio e só no AMA, com essas comidas boas, essas bebidas boas, assim, né? Porque depois que tu viaja nesses navios, a gente não quer viajar mais em lugar nenhum, né? Não, é um formato muito bom, porque ele é pequeno o suficiente para a gente ter muita atenção personalizada, né? E outra coisa que vocês todos que viajaram sabem, né? A questão de ele já chegar no centro histórico é muito bom, né? Então, a gente não chega num aeroporto ou numa estação ou tem que pegar toda a parte moderna antes de chegar, a gente já chegava no coração. Então, ao longo de toda a viagem, a gente sempre teve no Noyo, né? No coração histórico das cidades. Adoro um barquinho. É bom, né? É bom demais. Agora, Beto, eu queria te dar um prêmio, posso? Por favor. Polígamo infiel do ano. Depois de 30 viagens, você se declarando a cada cidade onde passa como sua favorita, eu acho que você faz jus. Prêmio Infidelidade do ano. Mas é verdade, né? Como é bom a gente ser apaixonado por cada vez e novamente, né? Então, cada vez que a gente vai num lugar, aquele lugar é a nossa paixão. Queria convidar o Fernando Mota para dar suas impressões. Tu sabe que eu fiquei esperando uma coisa nesse vídeo. A filmagem do carrilhão da Catedral de Estrasburgo. Porque eu consegui filmar, mas eu não estava numa posição boa, e tu estava numa posição excelente, e eu vi que tu filmou, eu achei que tu ia botar. Tá, então se eu achar, porque ele não está... Certamente eu filmei com o celular e não com a máquina fotográfica, que tem um pouco menos qualidade, as minhas apresentações eu sempre faço com as fotos da máquina. Mas se eu achar no celular, eu coloco na gravação para a gente ter ali do relógio de Estrasburgo, com uma multidão sempre na frente, né? Sim, para conseguir fazer o vídeo daquele relógio é um horror. Não tinha como, era muita gente. Mas ficou... Eu fiquei mal localizado e o Beto ficou muito bem localizado. Ficou bem mais na frente, né? Mas nós tivemos no tour um tour guiado do Museu Rijksmuseum de Amsterdã, né? Inclusive com o detalhamento da pintura dessa da Honda também. Da Honda e mais uma outra. A gente teve uma sorte que a gente teve uma guia muito boa em Amsterdã, né? Então a gente fez uns passeios bons e o museu, a gente fez os dois museus, a gente fez o Van Gogh, mas acho que o Van Gogh foi sem visita guiada, né? E o Rijksmuseum foi guiado, e foi muito bom, foi super completo, assim, foi bem, bem, bem bacana. E ele recém tinha reinaugurado, eu acho, se eu não me engano, porque ele ficou um tempão fechado. Ficou um tempão fechado. Então, estava super organizado, assim, tudo bem novinho, tudo bem limpo, muito legal, foi bem bacana. E quem teve a oportunidade, que eu fui com o pessoal dos mineiros, eu não lembro mais quem foi, a Maguidinha foi comigo, a gente fez o Museu da Heineken também depois, né? Então, é uma outra coisa bem legal de fazer para quem curte cervejas, assim, mas foi muito legal o Museu da Heineken também, que a gente visita toda a história, de como é que eles fizeram desde a primeira cerveja, assim, foi uma outra coisa bacana de fazer lá também. E eu convido a Beth Pimenta, em nome do grupo de Santa Maria, para se pronunciar. Tem que estar, tá com o microfone... Libera o microfone aí, Beth. Deu agora? Deu. Liberou. Deu. Estava um espetáculo toda a viagem, e lembrando que em Amsterdã nós fizemos também uma visita guiada no Museu de Van Gogh com uma guia francesa. Lembra, Leonora? Que foi maravilhosa. 5 pessoas que fizeram, né? Isso. Foi espetacular, uma visão assim da obra dele muito, muito, muito boa. Foi maravilhosa. Obrigada, Beto, por esse presente.
Não, e eu me lembro que eu fiquei brabo, porque tinha várias que falavam francês e acabaram não fazendo, né? Então, Isso. porque eu E sabia... valeu, foi maravilhoso. Porque era com a guia oficial do museu, né? E não tinha em português, daí a gente contratou em francês e vários puderam aproveitar. Que legal. Muito bom. Magda Caraveta, me conta aí o que você está achando disso tudo. Queria agradecer a Magda aí por ter dado apoio para a Patrícia doutorar. Vocês viram como ela estava triste no aniversário dela. Ô, Magda. Não sei cadê ela, não estou achando. Pessoal, então eu queria agradecer muito a participação de todos. Fiquei muito feliz em ver tantos amigos. Ana, direto de Brasília, conta para nós como é que tu está se sentindo aí em revisitar o Reno. Ai, Beto, adorei. Oi! Oi! Tô aqui. Ah, então fala, Magda, e depois eu devolvo a palavra para a Ana. Oi. Fala aí, Magda. Fiquei muito feliz em ver tantos amigos. Ana, direto de Brasília, conta para nós. Magdinha, o Beto quer saber o que tu achou de nos rever na viagem. Ai, eu adorei. Eu adorei toda a viagem, rever principalmente, né? Ai, como é bem emocionante. E eu não fiz nada, Beto, imagina, Pati. Eu só ajudei um pouquinho, assim, pouca coisa. Um apoio moral para a Pati. Muito legal. Ana, pode falar agora. Não, eu gosto muito de viagem navegando, né? Porque você, cada hora está num lugar, sem precisar arrumar mala, né? Sem precisar largar o quarto, né? Então você viaja, igual tartaruga, né? Viaja com a casa nas costas, é uma maravilha. Gosto muito. E foi muito bom, né? Porque lugares muito lindos, né? Cidades lindas. Maravilhoso. Questão de ver hoje. Não, e a tua irmã estava te cuidando, né? Como tu é a bebê, né? A tua irmã estava te cuidando. Tão novinha, né, Beto? Coisa boa. Ô, Beto, Oi. Aproveitando essa gente toda aí, falar para o Alfredo e para a Mag. Primeiro, o Alfredo estava bonitão toda a vida, hein, Alfredo? Ele ainda está aí? Não sei se o Alfredo está seguindo. Mag ainda está? Deixa eu ver. Não, eles se despediram ali no chat, eles se despediram. Ah, é? São Paulo dorme cedo, tem que trabalhar, olha só. Mas Alfredo estava bonitão, eu achei que ele era o comandante, depois é que eu me toquei que era o Alfredo. Não, ele estava todo orgulhoso de proporcionar para a Mega a festa. Todo bonitão lá. Tá e legal. eu estava feio, Eleonora? Não, Beto, mas você perdeu para ele, Beto. Então tá bom. Não, eu usei meu terno, né? Que eu nunca uso. Estava bonito. Lindo. Silvana Giacomus está por aí? Eu vi há pouco, mas eu acho que já foi. As pessoas já foram, Beto. Então tá. Pessoal, então muito obrigado pela presença. Então foi legal essas 3 edições de navegação pelos rios europeus, Ródano, Reno e Douro. E espero vocês então amanhã na próxima semana para o mundo celta. Então os celtas irlandeses, escoceses, né? Então uma longa história e também regiões muito fascinantes. A gente vai dar toda a volta na Ilha Verde, né, de Cork, passando por Galway, Belfast, terminando em Dublin, e uma linda viagem de Edimburgo, indo para Inverness, seguindo por Loch Ness, a ilha de Man, e voltando até Edimburgo. Então, conto com vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas. Tchau. Beijo, pessoal. Foi muito bom vê-los. Tchau, beijo. Ótimo. Beijo.